Fala galera, então a gente abordou aqui os elementos visuais do Bubble, né? A gente já falou sobre as configurações do Bubble, já falou das configurações, a gente já falou das configurações do Bubble, a gente já falou das páginas aqui de cima, beleza? A gente já falou de cada elemento aqui, dos containers, dos inputs, dos elementos reutilizáveis, do arvoreio lá do Bubble. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o back-end, que é onde a mágica realmente acontece sem o usuário ver. Onde as ações são executadas sem o usuário ver. É simplesmente aqui no workflow. O workflow é como se fosse a parte programável do Bubble, tá? É aqui que você coloca uma ação para ele ser executada. Bom, aqui a gente pode clicar nessa opção aqui e iniciar um novo fluxo de trabalho que não seja necessariamente que não necessariamente tenha que ter um botão apertando ou um usuário estando com uma posição verdadeira ou falsa. A gente pode fazer com que as opções apareçam, são executadas de forma que quando a página é lida, quando o usuário está logado, quando o usuário não está logado. Então vamos supor, se o usuário estiver logado, ele entra numa página de fazer login. Ele entrou na página de fazer login, só que ele já está logado. Então simplesmente, se ele já está logado, a gente tem a opção de logado aqui, simplesmente a gente mandaria esse usuário para uma página específica, que é a página de perfil dele. Então a gente consegue criar essas ações, a gente pode apagar também, mas a gente consegue criar essas ações quando ele está logado, quando ele não está logado, quando a página foi totalmente lida, de 5 segundos, quando uma função ela é verdadeira, quando acontece algum erro. Um custom é quando você cria um evento customizado. A gente não vai trabalhar nesse momento com o elemento customizado, mas vamos supor, não tem como eu abordar com vocês todos os elementos do workflow, porque são muitas opções, são muitas variáveis. Uma única opção você pode tratar de várias formas diferentes. Sinceramente, é como se fosse uma programação. Tem várias formas de se fazer uma única coisa, ou tem várias coisas que a gente consegue fazer com uma única função. Então é bem difícil trabalhar um por um para vocês. A gente vai trabalhando na prática. Cada aula que você assiste, você acaba aprendendo um pouco mais. Então por isso que é importante você aprender, assistir todas as aulas para você se inteirar no assunto. Vamos supor, se eu te mostro como fazer um botão, clicando no botão esconder um menu, você pode aplicar isso para outras condições. Você pode aplicar para esconder uma imagem, pode para quando se escondeu algum elemento, mandar um e-mail. Então tem várias formas, não tem como eu te pegar na mão e falar, é assim que é feito. Você tem que assistir os vídeos, trabalhar uma lógica de programação na sua cabeça para executar uma ação que você quer, beleza? É justamente isso, é como se fosse uma programação mesmo. Muita gente vai falar, Bubble não é legal usar Bubble porque ele não usa programação. Galera, o Bubble, qualquer coisa na internet, ele usa programação, qualquer coisa. E o Bubble, apesar da gente não interagir com programação em si, algumas vezes a gente pode utilizar elementos de programação, linguagens de programação dentro do Bubble, mas ele não é necessário para a gente criar nenhum tipo de aplicativo. O Bubble, ele trabalha com programação, ele tem um código que roda atrás dele. A única questão é que a gente não precisa interagir com esse código. Então o que uma pessoa demoraria 2 meses para fazer, a gente consegue fazer em 3 dias. Porque a gente não tem que se inteirar com essa programação. O Bubble já te dá isso. Ele já te dá isso através de ações, ações e opções que você pode criar, condições que você pode criar. Então ele é bem avançado, cara. O Bubble é uma coisa sensacional. Então quando a gente clica no botão aqui, vamos fazer uma ação aqui. Bom, clicou no botão, a gente tem a opção de contas, que a gente pode traduzir aqui, porque é muita coisa, e meu inglês é bem paraguaiano, né? Então não tem muito como eu trabalhar isso. Bom, na conta, quando clica no botão, a gente pode se inscrever escrever um usuário, fazer um login de usuário, escrever um usuário usando redes sociais. Então você tem que ter lá, vamos supor, no Facebook, você tem que ter um aplicativo no Facebook que vai dar a opção da pessoa se logar lá. Tem como a gente fazer isso. Desconectar o usuário, atualizar as credenciais do usuário. É simplesmente o que está escrito aqui, né? Se eu ficar falando, na verdade vou falar o que está escrito aqui, né? Criar uma conta para um outro usuário, vamos supor, se a pessoa entrou no seu site, colocou o e-mail, a senha, e ela não tem intenção de fazer conta, tem como você, em teoria, forçar ela a fazer uma conta, tá? Criar uma senha temporária também é bem útil, tá? Bom, essas são as opções da conta.
Navegação é o que acontece dentro do seu site, então você vai, quando a pessoa clicar no botão, ela vai para uma página específica, vai recarregar a página, vai voltar para uma página anterior, independente da página que tiver, vai voltar para a página anterior, abrir um site externo, adicionar pausas, vamos supor, você fez uma execução, vamos supor que seja uma calculadora, você fez uma condição lá, quando a pessoa clicar, ela vai somar 1 mais 1, você vai esperar 2 segundos, você pode abrir um pop-up ou alguma coisa para mostrar que está carregando, para dar para dar um sentido um sentido de satisfação, né? Quando você coloca algum elemento que está carregando, a pessoa sente que ela está em processo, tá? O processo está sendo concluído. Então dá até um momento de satisfação também. Libera endorfina, na verdade. Então é essa opção para dar uma pausa. Encerrar um fluxo de trabalho, vamos supor, você tem um fluxo contínuo, que a pessoa vai criar um campo lá no banco de dados, depois vai fazer outra ação, vai fazer outra ação, vai fazer outra ação. Vamos supor que você cria uma linha que tenha 10 ações, mas no meio dela, se a pessoa clicar em uma das opções que a pessoa coloca lá no Dropbox, vamos supor, que era, em vez de colocar sim para todo o fluxo continuar, você pode colocar uma condição que se ela colocar não, esse fluxo de trabalho termina ali. Então é justamente isso. Dados são o que acontece lá no banco de dados, tá? Você pode criar uma nova entrada no banco de dados, você pode criar, alterar alguma coisa do usuário atual ou de algum usuário específico, pode excluir alguma coisa, você pode baixar alguns dados em CSV, pode carregar alguns dados, você pode excluir um arquivo que você fez o upload, tá? Então é basicamente isso. E-mail é simplesmente para você mandar um e-mail, tá? É um botão que você manda um e-mail com alguma opção. Vamos supor, você clicou aqui, vai enviar um e-mail e você tem um corpo do e-mail que você tem que preencher aqui. É simplesmente o e-mail que você vai mandar, tá? Então vamos, o que mais que a gente tem aqui? Opa, vamos lá, clicou no botão, e-mails. Pagamentos é para você utilizar algum plugin de pagamento que seja Stripe. Eu utilizo mais Stripe porque eu entendo mais Stripe, mas a gente tem PagSeguro, tem a Juno. Tem uma série de plugins que fazem uso, que são gateways de pagamento que fazem pagamentos. PayPal, o que for. Ou se você não quiser usar plugins, você pode usar chamadas de API também, que também dá certo, mas é mais trabalhoso, tá? Análise. Bom, análise eu nunca mexi, nem sei, na verdade. Deve ter algum plugin que analisa alguma coisa, tipo o Analytics do Google. Então deve ter alguma coisa assim, tá? Ações de elemento. Bom, aqui você pode, quando a pessoa clicar no botão, você pode mostrar algum elemento, que seja um elemento reutilizável, ou que seja uma mensagem, você pode esconder isso, você pode fazer animações, vamos supor, se a pessoa clicou no ícone, vai fazer uma animação de um grupo que ela vai dar uma quebradinha, vai dar uma mexidinha, então fazem mais interação com o usuário, ela vai aparecer da esquerda para a direita, então tem esse tipo de animação. Rolar a página é simplesmente para quando a pessoa clicar, a página vai ser rolada para alguns pixels para baixo, tá? Definir estado é quando você vai alterar. Isso aqui é um pouquinho, vamos dizer que é um pouquinho mais avançado, mas não é tão avançado, mas vamos dizer que é avançado. Isso aqui é quando você faz uma condição lá, você muda o estado daquela ação, vamos supor. Dentro desse botão aqui tinha um custom state aqui, que se a pessoa clicar, ele vai mudar o estado de yes para no. Então vamos supor, ele começa como no. Então se a pessoa clicasse aqui, ele fazia ia setar esse elemento, que seria o elemento botão, o elemento clicar, ele mudaria para ir, lá está como no, mudaria para yes quando a pessoa clicasse. E quando a pessoa clica, então, se esse botão aqui está com o elemento yes, então ia adicionar uma outra função, uma outra ação para um outro workflow dentro do Bubble. Então, o Bubble é isso, você tem como interar funções dentro dele. Então, é bem útil. Isso aqui você vai usar bastante, tá? Elementos, display data, isso aqui é referente ao grupo, você resetar o grupo, tá? Os plugins são os plugins que você instala, a gente não tem nenhum plugin instalado aqui. Custom Events, eventos, isso aqui é um pouco mais avançado também, não entra muito na questão de iniciantes, mas isso aqui é caso você queira fazer alguma coisa atrás no servidor do Bubble, então você quer fazer alguma ação para apagar várias coisas do banco de dados, sem o usuário estar ali esperando, você consegue fazer isso. Isso aqui é mais avançado, tá? Isso aqui a gente não vai trabalhar muito não, porque isso aqui na verdade, se eu não me engano, isso aqui só é na versão paga, tá? Porque tem que abrir os backends aqui, então isso aqui não vai ser, é bem útil, mas como a gente está no plano free, a gente não vai trabalhar isso.
Eu acredito que no mais seja isso. O Bubble em si, ele se resume em todas essas aulas que a gente fez, tá? Você tem que saber isso para você aplicar coisas mais avançadas. Pode parecer, a gente fez uma série de 8, 9 vídeos, não sei ao certo, pode parecer que é uma coisa bem limitada, bem limitado, mas não, cara. O Bubble ele dá para você fazer muitas coisas, ele é incrível. Dá para você fazer um marketplace, dá para você fazer um aplicativo de tipo Tinder, sei lá, dá para você fazer tudo no Bubble. O que a programação faz, eu acredito que o que a programação faz, o Bubble consegue fazer com certas limitações bem poucas, porque a gente consegue ter acesso a outros servidores, a gente consegue manipular as informações de outros servidores, a gente consegue adicionar no nosso banco de dados, trabalhar um fluxo de trabalho dentro do banco de dados, a gente consegue trabalhar uma lógica de um sistema complexo dentro do Bubble de forma simples, rápida e prática, né? E todas essas funções a gente consegue esconder do usuário atual para trabalhar no workflow ou no back-end, para ele realmente não ver o que está acontecendo, e a gente consegue desenvolver aplicativos dessa forma. E simplesmente o Bubble, a partir do momento que você... É igual uma linguagem de programação. Para você entender como você programa, você primeiramente precisa entender a lógica de programação. O Bubble é a mesma coisa. O Bubble, você entendendo como se faz uma lógica de programação, você consegue desenvolver qualquer linguagem, e até o Bubble também. Vamos supor, eu desenvolvo em C++, mas eu tenho que desenvolver, sei lá, em Delphi lá atrás. Bom, eu não sei desenvolver em Delphi, mas se eu entendo a lógica e entendo como é trabalhado a linguagem de programação, eu consigo desenvolver qualquer coisa. Eu sei quais são os conceitos daquela linguagem. Então, eu sei a lógica, eu consigo desenvolver isso. O Bubble é a mesma coisa. Só que diferente das linguagens, que além de você entender como a linguagem se comporta e também entender a lógica de programação, se você não sabe programar ou não sabe lógica de programação, o próprio Bubble acaba te ensinando a trabalhar uma lógica. Então, criando aplicativos em Bubble, mesmo que não seja uma linguagem de programação, você já está entendendo como é trabalhado a lógica de programação. E o que é o mais importante em qualquer programação que você tiver. Mas é isso. Espero que tenham curtido essa playlist de Bubble para iniciantes. Eu sei que foi uma coisa bem simples, mas é isso que você precisa para você trabalhar no Bubble, em aplicativos em Bubble, tá? E no mais, são coisas pontuais, um botão que pode fazer uma ação com uma condição tal. Aí você tem que trabalhar, quando você estiver desenvolvendo seu aplicativo, você vai trabalhar isso no seu fluxo de trabalho, tá? Eu acredito que agora você já está apto para ver os outros vídeos do canal, para você se inteirar até com a galera que já está um pouquinho mais avançado. Você poder debater com eles, porque você já entende o esqueleto do Bubble, já entende as principais funções do Bubble. Agora é só você trabalhar uma lógica do que você quer, focar numa coisa que você quer, trabalhar uma lógica para aquilo funcionar e tacar no Bubble. É simplesmente isso, tá, galera? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. E é isso aí, falou, fui!